Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia segundo aquele que nos fortalece, segundo aquele que a sua graça nos basta, sempre buscando os seus conselhos e os acatando, porque aqueles que os encobre, ele não tem prazer nestes. Todos aqueles que se apresentavam diante dele, onde ele nos ensina: eu vim buscar pecadores e não justos. Pecadores com o coração arrependido, onde coração embrutecido, ele tem uma marreta, mas se não se dispor a quebrantar diante dele, pecadores chegavam até ele arrependidos, onde ele dizia: a tua fé te salvou. Ninguém chega a ele segundo a incredulidade. Sempre se chega a ele com fé. Tem que crer. Ele disse a Tomé: porque me vistes, tocastes, crestes, de agora em diante bem-aventurado. Aqueles que não viram e creem farão as mesmas obras maiores, porque eu vou para o Pai. Por isso, quando o pecador se chegava a ele dizia: sua fé te salvou, mas também dizia: vai, não peques mais antes que este mal lhe sobrevenha novamente. Assim como ele sempre alertava, como nos alerta, porque ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Uma geração que acaba o abandonando, deixando de conduzir as boas práticas, é podado por conta da incredulidade. Vigiai com a incredulidade. Assim como achega até ele crendo, também, se não perseverar nas boas obras que se aperfeiçoa a fé, é podado por conta da incredulidade. E a palavra diz que o estado dessa geração se torna pior do que o primeiro. É como os espíritos que ali estavam e foram expulsos, os espíritos imundos, e a casa ficou limpa e adornada, e ele, quando desfalece, quando para de produzir as boas obras, aqueles espíritos retornam com outros 7 espíritos, e o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. É como um cão que volta ao seu vômito, assim como a porca lavada que volta a revolver a lama. Uma geração má e perversa, podada por conta da incredulidade. Porque, na verdade, a fé não se ensina. A fé é o resultado daquilo que se ouve os conselhos do Senhor e que está a praticar. É como um grãozinho de mostarda lançado na terra, que se morre e nasce nova criatura, e que se permanece, a palavra diz que se torna uma árvore grande, aonde na verdade nós somos ramos da árvore que é grande, sendo o menor, o grão da agricultura, do agricultor, o Deus, o Pai Altíssimo. Ele se tornou árvore grande, e nós, como ramos da sua árvore, estamos aqui também sendo o menor e estando servindo, sempre com aquilo que se alcança. Os frutos sempre dignos de arrependimento, frutos de mansidão, frutos de benignidade, frutos de compaixão, frutos de piedade, frutos de benevolência, frutos de estar sempre segundo um espírito
de ousadia e não de covardia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio, sempre exortando no dia chamado hoje para o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino. Porque quando o busca e quando persevera, ele diz que aquele que acata as suas podas, mais frutos ainda produzirão. Alguns 100, outros 60, outros 30, é sempre por um, porque ninguém pode produzir por si mesmo. É necessário perseverar nele para que não seja podado por conta da incredulidade e não haja fé. Se sem fé é impossível agradar a Deus, a fé vem sempre por ouvir em falar as boas novas de Jesus Cristo. E é necessário ouvir e praticar, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Por isso ele nos ensina: sejais perseverantes, sejais constantes, segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que nos mantém na retidão, na integridade, na sinceridade, no temor, que é o princípio da sabedoria, segundo o dom excelente, o amor supremo, benigno, que tudo sofre, tudo suporta, ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor é como um prato que tine, um sino que ecoa, ainda que tiver fé de transportar os montes, ainda que venda tudo que tem e doe aos pobres, a piedade sempre como fonte de alegria, jamais por interesse, porque aquele que segue por interesse se torna um nu, cego e miserável, ainda que oferte o próprio corpo a ser queimado. O dom excelente e supremo, sempre o amor benigno, do qual o Senhor é aquele que está em nós e nos expressa o seu amor juntamente com a fé, que caminham lado a lado. Porque se retrocederes e fores podados por conta da incredulidade, é como ramos secos que são juntados para ser lançado aonde o fogo não se apaga e o espinheiro não se consome. Lembrai-vos da sarça ardente aonde não era consumida pelo fogo. Assim serão aqueles que a palavra diz que ele permitiu com que fossem enganados e seduzidos, quando diz: diga que é o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó, retire a sandália dos seus pés, que a terra é santa. E eles creram e foram enganados, porque assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem foi levantado, a tenda caída de Davi, do qual ele levantou o tabernáculo celestial, do qual nós o glorificamos constantemente, aonde os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem, sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, Rei de Salém, Rei de justiça e de luz. O maior trouxe pão e vinho, abençoou da promessa, porque não se achou outro maior juramento eterno que não se arrependeria. O grande profeta da promessa de Deuteronômio 18:18, suscitarei no meio de vós alguém como vós, Rei dos reis, do qual Jacó profetizou, o leão da tribo de Judá celestial, nação sem genealogia, nação real e santa do alto, sem início e fim de dias, sem genealogia, aquele que tudo opera e executa, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. Ele disse: eu sou a vida e a ressurreição. Aleluia! E assim permaneceis firme em mais um dia e retende a verdade que há em vós. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Senhor diz e permaneça. Mas aqueles que estiverem na imundícia, suje-se mais ainda enquanto há tempo, assim vos diz o Senhor.